Eu sou a Juliana Massapucci, psicóloga e gestora da RODBT Brasil, e hoje te convido a ouvir como a gente vai unir psicologia contemporânea e uma prática muito antiga sob um único tema, que é falar sobre o sufismo Malamate. Essa vertente do sufismo tem mais de 1000 anos, mas seus princípios dialogam profundamente com o que hoje chamamos de abertura radical, flexibilidade e identificação do supercontrole. Então, esse é mais um podcast da RODBT Brasil e eu te convido a ouvir sobre o que é o sufismo Malamate. O sufismo Malamate, ou caminho da censura, é uma vertente do sufismo que é caracterizada pela autorreflexão rigorosa e pela recusa de ostentar atos de piedade ou devoção que possam alimentar o ego. O sufismo Malamate é uma prática espiritual com raízes históricas, culturais, geográficas específicas, mas que transcende essas dimensões ao se concentrar em princípios universais de autoconhecimento e humildade. De acordo com as pesquisas e com a literatura, o movimento Malamate surgiu no século IX, em uma cidade no nordeste da Pérsia, que é o atual Irã, que era um dos grandes principais centros culturais e econômicos do mundo islâmico na época. Esse local era um grande centro cosmopolita. Localizada na Rota da Seda, era um local que conectava comerciantes e intelectuais da China, Índia, Oriente Médio e Europa. Essa mistura de culturas e ideias favoreceu o florescimento de movimentos místicos e filosóficos, incluindo o sufismo Malamate. Essa região era próspera devido ao comércio de mercadorias como seda, especiarias e cerâmicas. E a riqueza que foi gerada por essa economia criou uma elite urbana que podia se dar ao luxo de investir em estudos religiosos e filosóficos, mas que também fomentou desigualdades que os Malamates criticavam, especialmente a ostentação e a hipocrisia religiosa. Nessa época, alguns círculos sufis em Bagdá e em outras cidades começaram a ganhar fama pública pela prática da piedade, da disciplina e da simplicidade para a purificação interior. Os Malamates reagiram a isso, vendo na fama espiritual um perigo grave para o coração, pois alimentava o ego e a hipocrisia. Os sufistas Malamates logo ficaram conhecidos por serem censores de si mesmo, por não quererem parecer virtuosos e sim verdadeiros, lutavam contra a vaidade, o orgulho moral e a necessidade de parecer corretos. Eles acreditavam que o maior inimigo não era o pecado, mas sim a vaidade espiritual. E isso nos conecta imediatamente à RODBT e ao perfeccionismo do supercontrole. Mas antes da gente falar sobre a RODBT, vamos apresentar os principais conceitos do sufismo Malamate. O primeiro conceito é da autoconsciência e autocrítica, ou seja, o caminho Malamate incentiva os participantes a observarem criticamente suas motivações e desejos egoístas, cultivando uma relação mais sincera com a espiritualidade. Para os Malamates, atos de devoção externa, como orações em público, podiam facilmente degenerar em ostentação ou em autoengrandecimento. Por isso, eles praticavam uma religiosidade discreta, muitas vezes ocultando seus atos espirituais para evitar reconhecimento ou aplauso. Um outro conceito é da recusa da ostentação. Os Malamates evitavam práticas externas que pudessem atrair a atenção ou alimentar o orgulho. Atos de devoção deveriam ser realizados de forma discreta, como um meio de combater a vaidade espiritual. Humildade radical. O objetivo é reduzir o ego e alcançar um estado espiritual onde a verdadeira natureza humana se manifesta como um reflexo puro da realidade divina. A individualidade e responsabilidade também eram conceitos centrais. A espiritualidade Malamate era profundamente pessoal e rejeitava a dependência de estruturas hierárquicas ou de intercessores religiosos.
Cada pessoa era vista como responsável por sua purificação espiritual. E com isso, em contraste com outros movimentos, os Malamates frequentemente desafiavam os líderes religiosos e sociais ao criticar práticas que consideravam hipócritas ou meramente ritualísticas. A gente observa que os Malamates acreditavam que a verdadeira natureza humana era um reflexo do divino, como um espelho polido, mas que a vaidade e os desejos terrenos cobriam essa pureza com camadas de ego e de ilusão. E por isso, a sua prática espiritual incluía o autoesquecimento ou a não existência, que é um estado em que o ego ele é dissolvido, permitindo que o indivíduo se conecte com a realidade divina, e também a culpa, que é uma estratégia espiritual em que os praticantes buscavam evitar a aprovação social. Em vez disso, enfrentavam censuras internas como forma de quebrar o apego ao ego. E pensando nesse conceito, em todos esses que apresentamos, qual é o impacto social e espiritual dessas práticas? O que a gente observa é a rejeição da hipocrisia. A ênfase na autoconsciência e na sinceridade moral fazia dos Malamate críticos ferrenhos das elites religiosas e sociais, criando tensões com outros grupos islâmicos. Como legado, o Malamate também influenciou a metafísica sufista, incluindo a doutrina da unidade do ser, dando ênfase à humildade e na simplicidade, o que vai ressoar com abordagens contemporâneas tanto na psicologia como também nas práticas espirituais. Inclusive, na psicologia, a gente tem a influência do sufismo Malamate nas práticas de mindfulness, no trabalho da autoconsciência e na abertura radical. Então, trazendo esse tópico mais próximo da RODBT, qual é a relação do sufismo Malamate com a RODBT? Então, a RODBT, desenvolvida pelo Thomas Lynch, propõe uma forma radicalmente diferente de mindfulness, mais focada em abertura, na vulnerabilidade e na conectividade do que nas práticas tradicionais de autorregulação ou de consciência do momento presente. Quando analisamos o espírito filosófico, encontramos essa influência em tradições contemplativas antigas, especialmente do sufismo Malamate. Lembrem-se que os Malamates dedicavam-se a desmontar cuidadosamente as ilusões do ego e muitos dos seus princípios dialogam diretamente com as práticas de autoinvestigação, não julgamento e abertura radical presentes na RODBT. A principal influência que encontramos no sufismo Malamate na RODBT reside nas práticas de mindfulness. Práticas de mindfulness em RODBT não tem como função acalmar a mente, mas sim aprender a ver através dela. Sua prática contemplativa consiste em observar a intenção com radical honestidade, investigando não apenas o que se faz, mas por que se faz. A essência, a prática da autoinvestigação serve para questionar a narrativa que a mente cria para justificar comportamentos. Na RODBT, praticamos não apenas estar presentes, mas também estarmos abertos ao que é desagradável e disruptivo, especialmente aquilo que revela nossas defesas e rigidez. Assim como no sufismo Malamate, o objetivo não é o conforto, mas a lucidez. A prática Malamate consiste em examinar profundamente o próprio coração, buscando identificar as verdadeiras intenções por trás das ações, sem moralismo, mas com honestidade radical. Eles se perguntavam repetidamente se as suas atitudes eram motivadas por bondade genuína ou por uma forma sutil de vaidade espiritual. Esse processo tem uma relação direta na prática de autoinvestigação da RODBT, em que a gente convida a pessoa a investigar motivações, defesas e medos com perguntas como: o que eu estou tentando evitar? Que parte minha está reagindo aqui?
Ambos partem da premissa que o ser humano é um mestre em disfarçar suas motivações e que o crescimento depende da coragem de olhar para o que está sendo escondido. Uma prática existente no Mindfulness da RODBT é a autorrevelação, que tem suas raízes no sufismo Malamate. O Malamate ensinava que o verdadeiro obstáculo espiritual não são os erros humanos, mas sim um self idealizado, uma imagem de pureza, de competência e de superioridade que a pessoa tenta sustentar. A prática espiritual deles buscava dissolver justamente essa autoimagem sólida, enfatizando a humildade e a flexibilidade. Na RODBT, encontramos uma preocupação muito próxima. O supercontrolado sofre em se sentir preso demais a uma identidade rígida, de ser responsável, forte, correto, competente e perfeito. O processo de abertura radical, que é totalmente experiencial, envolve abrir mão do controle e permitir múltiplas versões de si. Tanto o Malamate quanto a RODBT apontam para a mesma direção. A flexibilidade é essencial para a saúde emocional e para a conexão humana. Na RODBT, manter uma postura não julgadora é importante. O julgamento sobre as experiências é um mecanismo de enfrentamento, um viés perceptual do supercontrolado, que é usado para manter a distância emocional e proteger suas convicções, principalmente sobre estar certo. O não julgamento, tanto no sufismo como na RODBT, abre espaço para a curiosidade, para a compaixão e para a conectividade social. Quando abandonamos a rigidez moral, podemos nos aproximar do outro e de nós mesmos com mais flexibilidade e humanidade. Por fim, a habilidade da bondade amorosa e da postura da bondade acima de tudo também se relaciona com o sufismo Malamate, que acreditam que agir com bondade verdadeira, sem plateia, sem vaidade e sem necessidade de reconhecimento, era o caminho para a verdadeira espiritualidade. A RODBT, por sua vez, enfatiza a importância da sinalização social genuína, da compaixão e da ativação do sistema de segurança social como elementos fundamentais para a saúde mental. A bondade na RODBT ela é neurobiológica e comportamental. No sufismo Malamate, ela é espiritual. Mas ambas partem da mesma compreensão. A verdadeira transformação não acontece quando as regras e visões se fortalecem. Acontece quando nós somos flexíveis e conectados. O sufismo Malamate e a RODBT compartilham uma visão comum, que é combater a rigidez, desarmar o perfeccionismo, abandonar a necessidade de parecer impecável e abrir espaço para a autenticidade e para a conectividade social. A autoinvestigação, o não julgamento, a vulnerabilidade e a bondade acima de tudo ajudam na caminhada para diminuir a solidão e recuperar o senso de humanidade compartilhada. Quando olhamos para essas práticas lado a lado, percebemos que, embora separadas por séculos e culturas, elas se influenciam e acabam falando sobre a mesma coisa, a língua da humildade, da verdade e da conectividade social. Bom, esse foi mais um podcast sobre um tema bastante importante, sobre as raízes da RODBT. Convido a você a deixar suas dúvidas, perguntas no nosso Instagram e até a próxima!